Simplesmente Crente é um quadro que eu estou iniciando aqui no canal. E nesse quadro eu quero trazer reflexões sobre a vida cristã que venham aprendendo com pregações e leitura de livros. Além disso, eu quero explorar meus dotes de edição. E eu faço isso com muito prazer. Há 4 anos atrás, eu e meu marido participamos da série Simplesmente Crente, do canal Jesus Cop. E eu me lembro do quanto aquela pregação falou comigo. E o Espírito Santo me fez lembrar desse tema e quis trazer aqui para o canal. Além disso, surgiu a ideia de usar essa frase para criar esse quadro, onde eu mostro o meu dia a dia. Jesus nos chamou para simplesmente vivermos, para termos uma vida comum, glorificando a Deus com a experiência de servir ao outro em amor, na nossa simples rotina crente. A Bíblia é linda, né, gente? Para todas as situações da nossa vida vem descrito na Bíblia, é incrível. Realmente é um manual de vida humana. Em Marcos 5, conta a história de um homem possuído por legiões de demônios. E eu quero ler para vocês. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Garazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com corrente, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Dia e noite ele andava gritando e se cortando com pedras entre os sepulcros e as colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em voz alta: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormente." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair dessa região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Mande-nos para os porcos para que entremos neles." Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atiraram-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que estava possesso de legiões de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que tinha acontecido ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Pulando para o 18. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estava endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: "Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você." Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Gente, enquanto eu estava lendo isso daqui, eu imagino o mundo espiritual, os demônios gritando, ficando loucos. E eu tô muito feliz se essa mensagem chegar até você. Começa por aí. Assim como aquele homem liberto foi chamado para testemunhar o poder de Deus, nós também fomos chamados a anunciar o que a cruz fez por nós. A mensagem é a mesma. Eu era escravo, mas Jesus me libertou. Eu estava morto, mas Ele me deu vida. Eu era oprimido, mas agora sou livre. Esse homem, ao ser liberto, experimentou a maior experiência da vida dele. Bom, eu consigo imaginar ele eufórico dizendo a Jesus: "Senhor, Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Quero continuar vivendo as experiências maravilhosas como essa, quero pregar, quero mudar o mundo." E é exatamente isso. Eu imagino Jesus dizendo: "É isso, mude o mundo, testemunhe, mas volte para casa, porque o mundo será mudado vivendo uma vida comum." E esse homem, na sua humildade, voltou, anunciou as maravilhas de Deus, testemunhou o que tinha experimentado
E com isso, aquelas pessoas daquela cidade foram tocadas pelo Espírito Santo. E isso aconteceu simplesmente porque ele voltou para casa. No livro A Liturgia do Ordinário, a autora diz assim: cuidar do sem-teto é muito mais empolgante para mim do que escutar atentamente as pessoas da minha casa. Dar roupas na periferia requer menos de mim do que ser bondosa com meu marido numa manhã de quarta-feira. Isso é muito verdade, né? Viver Cristo no nosso dia a dia com a nossa família é muito mais difícil do que exercer a obra do Senhor para fora. Todo mundo quer revolução, mas ninguém quer lavar a louça. E eu aprendi que antes de me dispor aí ao mundo, contribuir para que ele seja diferente, a minha casa precisa viver essa diferença. E não é fácil, viu? O conceito de mudar o mundo para Deus não é sobre aquilo que eu vou fazer de extraordinário, mas sobre o novo coração que eu ganhei dele. Não é sobre o que eu faço, mas é sobre o coração por trás daquilo que eu estou fazendo. Faça tudo para a glória de Deus. Os fariseus, eles oravam, eles jejuavam, eles pregavam. Mas Jesus chamou eles de raça de víboras, porque a intenção do coração deles não era genuína. Eles queriam mostrar que eram os melhores, colocavam fardos nas pessoas, mas por dentro tinham um coração de pedra. E aí eu te digo, você pode estar fazendo algo comum, como simplesmente limpar a sua cozinha. E ao fazer isso, você já está fazendo mais do que os fariseus, porque o seu coração está disposto a glorificar a Deus servindo ao próximo, servindo a sua casa. E tudo que Jesus pede, gente, é impossível. Ele te pede para andar em santidade? Impossível. Ele te pede para pregar o evangelho? Impossível. Ele te pede para discipular? Impossível. Quando Jesus estava pregando para a multidão, os discípulos falaram para Jesus para mandar aquele povo embora para eles providenciarem comida para ele. Aí Jesus respondeu para eles e disse assim: deem vocês algo para eles comerem. Aí você imagina os discípulos pensando: como, meu Deus, isso é impossível. E aí, o menino comum, vivendo uma vida comum, saiu de casa com a sua marmitinha, que tinha lá 5 pães e 2 peixinhos. Ele entregou tudo o que ele tinha e quem fez o milagre foi Jesus. Jesus, ele não pede para você alimentar o mundo inteiro. Ele só pede para você fazer a marmita antes de sair de casa. E ver o que ele faz com essa marmita. Tudo que é impossível para nós, com Jesus tudo se torna possível. Eu ouvi essa pregação no meu quarto, fiz a minha marmita, dei para Jesus, enquanto simplesmente estou aqui, vivendo a minha vida comum. Se você está vendo esse vídeo, é porque você está sendo alimentado por Cristo com parte dessa marmita. Obrigada por assistir até aqui. Que Deus te abençoe.